Estamos já na segunda metade do mês de agosto, no 21º domingo do tempo comum, para o qual o texto bíblico é João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Nesse mesmo domingo, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Muitos dos discípulos de Jesus, tendo-o ouvido, disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava Jesus de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Lancemos um olhar a esta primeira parte. É o capítulo 6 de João. No capítulo 6 do Evangelho de João temos, primeiro, a multiplicação dos pães, assim chamada multiplicação dos pães. As multidões ficaram maravilhadas. Quiseram fazê-lo rei. Jesus se refugiou em uma montanha, porque não era missão sua buscar certas formas de glorificação que engrandecesse o modo de poder humano, que tiraniza, que domina, que se sobrepõe e que se faz superior. Depois desta multiplicação dos pães, houve algumas discussões com os judeus. Depois se foram também as multidões. E então começa o nosso discurso, o nosso texto. Muitos também dos seus discípulos ouvindo-o. A multidão, os judeus, também os discípulos. Muitos dos seus discípulos diziam: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? De qual palavra estão eles a falar? Não esqueçamos, Jesus fizera operar a multiplicação dos pães, depois falara do seu corpo como comida, do seu sangue como bebida. Claro que soa estranho
para para quem lê um texto assim, de maneira não contextualizada. Corpo, sangue, faz lembrar a Páscoa e o caminho da ressurreição passando pela cruz e pela morte. Quem pode aceitar um segmento que confira sentido inclusive à morte? E se alguém quer seguir o Senhor, terá que aceitar igualmente lavar os pés, como ele fará mais adiante, terá que se despojar de quaisquer projeções de grandezas e de poder, como será a sua condição na cruz. A palavra é dura por quê? Porque gostariam de seguir o Senhor Jesus, poderoso nos milagres, realizador de grandes prodígios, alguém que atendesse e correspondesse às vaidades humanas. Seguir o Senhor no caminho de cruz é uma palavra dura, em qualquer época, em qualquer tempo. E o evangelista João escreve lá pelos anos 95, depois de Cristo. As comunidades já tinham, muitas delas, experimentado o caminho da crucifixão, se não da crucifixão, do martírio e também da perseguição. Ser cristão autêntico, seguindo Jesus, requer sim muitas formas de despojamento, todas as formas de despojamento. E compreendendo que os discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes perguntou: isso vos escandaliza? A palavra murmurar, que na nossa língua portuguesa soa como reclamação, como algum protesto em baixa voz, na realidade não é a melhor tradução. Muitos deles se contrapunham com veemência. Era uma contraposição vigorosa. Não era uma discreta discordância. E aí a resposta de Jesus: e quando vides o Filho do Homem subir para onde estava antes, isto é, como vão crer quando Jesus já não estiver a falar de maneira imediata e oral? É uma referência àqueles que serão chamados a crer e a seguir, e inclusive a despojar-se sem tê-lo visto. João escreveu bem mais tarde, e os seus leitores não tinham visto Jesus, e tampouco o tinham encontrado. Como vão crer? O evangelista transfere para os tempos de Jesus uma dúvida, antecipa para os tempos de Jesus dúvidas que as comunidades viviam ao tempo do escrito. E então o Espírito vivifica, faz viver. A carne para nada serve. Do que está a falar aqui não é de uma distinção do corpo e do espírito. Não. A carne é tida aqui como os critérios humanos, a lógica humana de compreender o caminho de Jesus. O Espírito é uma referência ao dom de Deus, para compreender que no seguimento da cruz, no despojamento e no esvaziamento, há sentido, e o discípulo se encontra exatamente internalizando aquelas experiências do próprio Jesus, que foi para a cruz. Compreender isso é dom do Espírito de Deus, não resulta dos critérios e das inteligências humanas. Por isso, alguns de vós não creem. Por quê? Porque é uma referência aqui àqueles que queriam seguir Jesus, motivados mais por simpatias ou por benefícios que o seguimento, na hipótese ou nos critérios daqueles seguidores, que o seguimento poderia proporcionar.
Isto outrora, mas isso também hoje. Com que frequência apelamos-nos para Deus, buscando benefícios que não necessariamente nos mantêm próximos dele. Podem até acentuar nossos anseios de projeção, de conquista, de realização, de sucesso, de proeminência. Vez por outra invocamos de Deus estas possibilidades. É o tipo de oração ou de devoção orientada a ter o nome de Deus como retaguarda para as próprias conveniências. E então Jesus disse aos 12, não quereis também vós partir? E Pedro, tu tens palavras que procedem do eterno. Não é vida eterna como uma vida para depois da morte. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras que procedem do eterno. Ou seja, Pedro aqui está a falar em nome daquela comunidade de discípulos ou daqueles discípulos que tinham aprendido que o seguimento comporta também a capacidade de renúncia de si. De certo modo, até de negação de si mesmo. E conferia sentido a todas aquelas formas que configuram-nos como seguidores humildes do Senhor. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Querido irmão, querida irmã, vamos para a segunda parte. Vamos orar. Isso mesmo. E para isso, é preciso que predisponhamos nossa interioridade, nosso corpo. É com o corpo que vamos orar. Rezar é até mais fácil. Recitamos as fórmulas já consolidadas e seguimos. Orar comporta oralidade, oração. Falar, ouvir, dialogar, encontro. E é encontro com Deus. Até com os irmãos, quanto mais importante é a pessoa que formos encontrar, tanto mais vamos preparar nossa fisionomia, nosso olhar, nossas vestes. Com Deus, então, muito mais. Queira fechar os olhos, por favor. Silenciar, aquietar a interioridade e como fazer. Vamos nos concentrar sobre nós mesmos. É preciso silêncio e quietude para que sintamos até o nosso próprio corpo. Vamos começar pela testa, a nossa testa, tentar senti-la, sem nela tocar. Vamos tentar sentir agora os ouvidos. A orelha é a parte exterior, o ouvido é a parte de dentro. Vamos tentar sentir orelha, ouvido. Vamos tentar sentir a nossa garganta. Pela garganta passa saliva, o ar. Pela garganta chega ao interior do nosso corpo, tudo que chega à nossa boca. Poucas vezes pensamos nela e poucas vezes tentamos senti-la. Vamos fazer agora.
aprofundar um pouco mais, vamos sentir a nossa caixa torácica, o peito, dentro dele, o coração. Tente sentir o coração a bater. É preciso muito silêncio para percebê-lo. Façamos isso por poucos instantes. Assim como o coração bate, pulsa, sem que precisemos ordenar, vamos pedir que seja tão espontâneo quanto os batimentos cardíacos, que seja tão espontâneo quanto isso, também a presença do Espírito de Deus em nós, a mover-nos a comportamentos de quem busca o encontro com Deus. Vinde, Espírito Santo, sois o amor do Pai e do Filho. Vinde nos iluminar para que acolhamos, como os discípulos de outrora, também nós agora, acolhamos a palavra, a pessoa, o olhar e o amor de Jesus Cristo. De maneira que, deixando-nos por Ele ensinar, também sejamos, por vossa graça e influxo, discípulos que seguem o Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora recordar aquelas cenas, há pouco, ouvidas e explicadas. Vamos observar que Jesus fala a muitos, mas um grupo significativo, até há pouco, entusiasta, começa a se espantar com a exigência das palavras de Jesus. Estavam maravilhados com o milagre. Não faltara pão para uma multidão. A eles se afigurava muitas respostas encontradas para as suas comodidades. Encontrar uma vida tranquila sem oferecer nada de si, mas beneficiarem-se dos poderes milagrosos daquele homem de Nazaré. Sorriam facilmente, inclusive. Aplaudiam-no, aclamavam-no. Mas as palavras e os ensinamentos criam perplexidade. Já são muitos os que estão se afastando. É possível vê-los. O sorriso de instantes anteriores agora tornou-se fisionomia séria. Uma face contrariada. Podemos vê-los afastando-se. Talvez muitos digam, foi-se o sucesso. Quem gostava de interpretar as cenas partindo de sucessos estrondosos está também perplexo. Podemos ver alguns a dizer, discípulos inclusive, se não dos 12, mas que o seguiram, que estavam a murmurar. A palavra murmurar é discordar. E discordar de maneira enfática e veemente, com gestos, com indignações. Alteravam o volume da voz até. E Jesus questiona: como será quando, para crer, Ele não estiver mais presente? Quando Ele tiver voltado, já ressuscitado,
com quais motivos e por quais razões vão crer. Podemos ver até Jesus a dizer, repetir, que o Espírito vivifica, a carne nada serve. Para segui-lo não valem mais os argumentos acomodatícios ou palavras que beneficiam ou expressões de falsas promessas, de uma religião mágica até. E Jesus conhecia a interioridade de cada um. Ao final, também vós quereis partir? Aqueles 12 estão lá. Jesus olha para eles. Querem? Desapontaram-se também. E Pedro? Vamos tentar ouvir Pedro. Senhor, tu tens palavras do Eterno. A quem iremos? Podemos até ouvir Pedro novamente. A quem iremos nós, Senhor? E novamente Jesus eu não escolhi 12. É um diabo. Diabo significa divisão. Daqueles, porque não quis seguir, porque não acolhera a palavra, não entendera o modo como Jesus queria oferecer a vida aos seus. Passemos a um novo quadro. Nós estamos lá. E o Senhor está a repetir a mim: o Espírito vivifica, que dá vida. Foi explicado há pouco, a carne é fraca, para nada serve. Foi explicado há pouco, carne não é força humana, é lógica humana, critérios humanos, esquemas humanos, hermenêuticas que procedem apenas do modo humano de interpretar Deus. Isto é, queríamos um Deus que se ajustasse aos nossos critérios de grandeza. Pois bem, o Senhor está a olhar para mim e a repetir: o Espírito da vida, a carne não. É possível que o Senhor, ao dizer isso, ao me repetir esta frase, esteja queira remeter-me a uma análise desde o coração, desde a própria interioridade. Por quais motivos eu quero seguir o Senhor? Isso traz alguma vantagem, mas é vantagem que eu procuro? Privilégio? Alguma espécie de saciedade que atenda a mim mesmo? Ou porque eu quero acolher em mim a vida do Eterno? Por quais motivos eu escolhi deixar-me inspirar e deixar-me conduzir por Ele? O Senhor olha para mim e talvez esteja a perguntar-me: quer vir? Quer seguir? Posso até repetir a Ele: Senhor, Tu tens palavras do Eterno. Mas eu posso continuar? Quero acolher? Posso lhe fazer perguntas? Tenho súplicas, quem sabe? Ou talvez Ele tenha algum pedido a dirigir a mim. O próprio Senhor tem pedidos a me formular.
é hora de eu ouvi-lo. É a minha oração.